Imputação utilizando GAN em dados da MAPA. Hipertensão arterial. A gravidade da hipertensão fica sempre mascarada, porque quando a gente vê aqueles rankings de maiores causas da morte, nunca aparece pressão alta. Isso acontece porque a hipertensão nunca é a causa direta da morte, mas ela tem relação com as duas maiores causas, que são o derrame cerebral e o infarto do miocárdio. A medição isolada da pressão arterial de uma pessoa revela muito pouco sobre o seu estado atual, já que é um dado incompleto para determinar se ela sofre ou não de hipertensão crônica. Para um diagnóstico mais preciso, o médico recomenda o exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecido pela sigla MAPA. É instalado um probe para capturar durante 24 horas os dados da pressão sistólica e da pressão diastólica em situação de vida cotidiana do paciente. Por diferentes motivos, tais como posicionamento inadequado do equipamento, retirada indevida pelo paciente ou até erros de coleta, não é possível capturar todas as medidas do período. Isso acarreta a inviabilidade do procedimento e consequente repetição do exame, o que aumenta os custos e a inconveniência do atraso do diagnóstico, portanto, postergação do tratamento. Nosso estudo identificou que apenas 9% dos exames contêm medidas completas. Então, é justificado definir uma estratégia para imputação das medidas faltantes. Se considerarmos o conceito de Population Health Management, onde é necessário analisar uma população inteira, a complementação dos dados se torna ainda mais essencial. Mas como fazer isso? Decidimos abraçar esse desafio utilizando redes neurais geradoras adversárias, as chamadas GANs, que são redes neurais competindo, sendo uma rede geradora e uma discriminadora. A geradora deve aprender com a base de dados a produzir saídas no formato destes dados, e a discriminadora deve tentar identificar quais resultados são reais e quais são gerados. Com essas duas redes em mãos, basta mandar a rede geradora tentar enganar a discriminadora e mandar a discriminadora diferenciar entre os dados reais e os dados gerados. Evoluindo na estratégia, utilizamos uma MIS-GAN, que na verdade utiliza duas GANs. Uma GAN geradora de dados, que funciona igual a qualquer outra GAN, e uma GAN geradora de máscaras, que tem o objetivo de gerar máscaras que se adequem ao perfil dos dados faltantes. A MIS-GAN é bem adequada ao nosso problema, pois leva em consideração os valores que existem, quais valores estão faltando e são mais potentes para aprender a gerar dados faltantes. Nossa base de dados é composta por mais de 7.700 medidas, sendo apenas 108 pacientes com as medidas completas. A primeira tentativa de abordar esse conjunto foi implementar diretamente uma MIS-GAN. Essa tentativa foi mal sucedida. A loss para os discriminantes caíam muito rápido e as redes geradoras nunca chegavam a disputar, o que fazia com que a MIS-GAN não chegasse à convergência. A alternativa foi, então, utilizar a Mixap para aumentação de dados. Em seguida, utilizamos os dados completos para treinar uma GAN comum, resultando numa aumentação de mais de 11.600 medidas completas. Com esse novo conjunto, foi possível treinar uma GAN para gerar valores que convergiram dentro do esperado, fornecendo os primeiros resultados interessantes, porém sem funcionalidade. O próximo passo foi, então, utilizar os dados gerados com essa GAN para treinar uma única GAN, na qual a saída do gerador foi utilizada apenas para completar os valores faltantes. O próximo passo foi, então, utilizar os dados gerados com essa GAN para treinar uma única GAN, na qual a saída do gerador é utilizada apenas para completar os valores faltantes. Entretanto, os resultados obtidos indicam que a utilização das GANs no nosso objetivo foi ineficaz, de maneira a formar medidas já que apresentou outliers que não coerentes. são aceitáveis à proposta do trabalho.
Entretanto, demonstram que é possível extrair padrões dentro do pequeno conjunto de dados, de maneira a formar medidas artificiais coerentes. Nesse contexto, os esforços futuros serão concentrados na implementação de uma técnicas para impedir que as redes discriminadoras se sobressaiam.